Olá, alunos! Eu sou a professora Eliane Araújo e hoje a nossa aula será sobre substantivos. Bom, vocês devem estar pensando, mas professora, toda vez essa coisa de substantivos? Sim, como vocês já estão no ensino médio, essa classe gramatical é essencial para que vocês consigam passar em vestibulares e concursos. Vamos lá para a nossa aula? Bechara 2009, página 112, diz que o substantivo é a classe de lexema que se caracteriza por significar o que convencionalmente chamamos objetos substantivos, isto é, em primeiro lugar, substâncias, como homem, casa, livro, e em segundo lugar, quaisquer outros objetos mentalmente apreendidos como substâncias, quais sejam qualidades, como bondade e brancura, estados, como saúde e doença, processos, como chegada, entrega e aceitação. Os substantivos eles podem ser classificados em próprio, comum, coletivo, primitivo, derivado, simples, composto, concreto e abstrato. No entanto, hoje nós iremos falar apenas dos substantivos comuns, próprio, concreto e abstrato. Substantivos comuns e substantivos próprios. O substantivo comum ele é responsável por nomear a generalidade dos seres da mesma espécie, dos elementos abstratos, dos objetos e dos fenômenos da natureza, ou seja, a sua função ela é identificar o que está presente na vida e no imaginário daqueles dotados de linguagem, mas sem generalizar esses constituintes da experiência humana. Exemplo, zebra é um animal de uma determinada classe, amor é um sentimento, garfo é um objeto, chuva é um fenômeno da natureza. Se o substantivo comum designa um todo, o substantivo próprio aplica-se ao singular, ou seja, conforme se observa a seguir. Exemplo, Japão é um país específico, não há outro. João, apesar de ser o nome de muitas pessoas, tem que se pensar em alguém de forma contextualizada, ou seja, que está imerso num dado universo e por isso torna-se particular. Brasil Escola é apenas um site apenas é detentor dessa titulação. É importante ficar atento aos empregos dos substantivos, pois a depender da situação e da intenção do locutor, isto é, da pessoa que transmite uma informação, uma palavra tida como comum pode ser, na verdade, própria, assim como uma própria pode carregar o sentido comum. Tem um exemplo aí. Marlene e eu divertimos-nos muito na viola de prata. Perceba que tanto viola quanto prata são normalmente substantivos comuns, já que o primeiro nomeia um tipo de instrumento musical e o segundo identifica uma espécie de minério. Mas no contexto, viola de prata é uma determinada boate, sendo, portanto, um lugar singular, a qual deve ser identificado pela utilização de um substantivo próprio. Mais um exemplo, não é um Vietnã, mas é guerra. Apesar de Vietnã ser um país específico, na situação anterior o termo não é utilizado para identificar-se a nação, mas para apresentar-se o sentido de qualquer guerra cuja duração foi extensa, ou seja, trata-se de mais um entre tantos conflitos armados, configurando-se dessa maneira como um substantivo comum. Substantivos concretos e substantivos abstratos. Os substantivos concretos, eles nomeiam seres de existência própria, isto é, figuras independentes que fazem parte de um universo real ou imaginário. Exemplos, lobisomem é uma identidade imaginária, lápis é um objeto, André é uma pessoa, Goiânia é uma cidade, Congresso Nacional uma instituição. Os substantivos abstratos, eles designam qualidades, ações, sentimentos, estados e sensações. Constata-se, portanto, que a existência desses elementos está condicionada a um ser concreto ou imaginário que os evidencia ou os experiencia. Além disso, pressupõe-se a manutenção do caráter universal deles, ou seja, da sua aparição em diversos locais e variadas situações. Avareza e lentidão. Exemplos. Avareza e lentidão são qualidades, solidão e ódio são sentimentos. Velhice, juventude, felicidade são estados, ardência, conforto são sensações. Agora iremos para o nosso exercício. Para fixar esses conceitos, nós iremos analisar uma tirinha. Bom, é a tirinha da Mafalda, que diz assim: quando eu crescer, quero ter muitos vestidos e eu muita cultura. Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? Não. Experimenta sair sem vestido. É triste ter que bater em alguém que tem razão.
E ela sai chorando. Agora eu quero que vocês identifiquem na tirinha os substantivos concretos e abstratos. Na tirinha nós podemos observar a presença de substantivos concretos e abstratos. Podemos dizer que os substantivos concretos são vestidos, rua e polícia. Já os abstratos são cultura, triste e razão. Por que isso, professora? As palavras vestido, rua e polícia se referem a objetos reais. Eu vejo um vestido, caminho pela rua e no contexto da tirinha a polícia, que no caso seriam os policiais, poderiam intervir caso a amiguinha da Mafalda saísse sem roupa, levando em consideração que tal atitude seria atentado ao pudor. As demais palavras que a Mafalda falou fazem menção à aprimoração do seu conhecimento. Triste é como ela se encontra depois de ter batido na amiguinha, e a razão, como todos sabemos, não é concreto, pois ela não existe sem um ser concreto. Né? Para melhor compreensão do assunto, eu recomendo que vocês, se vocês puderem, leiam o livro Milha no País da Gramática, de Monteiro Lobato. Pois através dessa leitura é possível aprender sobre todas as classes gramaticais de maneira lúdica e significativa, o que irá ajudá-los e muito no decorrer da sua jornada letiva. Nós chegamos ao final de mais uma aula, gente. Espero que vocês tenham gostado muito e espero você no nosso próximo encontro. Até breve.